Olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde a você que nos assiste através do YouTube. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesta segunda-feira, no dia 10 de maio, um dia após o Dia das Mães, do ano de 2021. Estamos aqui reunidos para a leitura desse livro maravilhoso. Hoje, vamos dar início na página 208, no subtítulo O Passo que Cura. Muito obrigado ao Hamilton, que criou esse grupo maravilhoso, convidou a professora, que tanto tem nos passado as maravilhas. Professora Isabela Oliveira, muito boa noite, senhora. Obrigado, seu papai, sua mamãe, pela sua presença entre nós. A palavra é toda sua. Muito obrigada, Geraldo. Muito obrigada, Milton, Alberto e Helen, por essa leitura maravilhosa. A vocês que estão aqui, a Edelweiss, que vai fazer essa leitura no dia de hoje, né? Todos muito bem-vindos e vamos em frente para o nosso estudo, já que vamos ter um pouquinho menos de tempo hoje. Ok, vamos lá então. Hellinger para o outro participante. Ok, agora estou aberto para você. Participante. Nicole tem 28 anos. Ela sofre alternadamente, algumas vezes também simultaneamente, de medos, alucinações e compulsões. Hellinger, tomando o que acabamos de fazer, você tem uma imagem do que poderia ser e como poderia se proceder? Participante. Respirar fundo, é isso que posso fazer agora. Hellinger. Vou dizer para você o que ocorre comigo. Agora, olho também para o assassino, para a vítima e para o agressor. Muitas vezes mostro onde procurar. Na verdade, pode ser que remonte a muitas gerações anteriores. É assim? Hellinger. É assim. Hellinger. O que você sabe? Participante. Sei que os irmãos, os pais e seus avós, todos têm sintomas semelhantes de medo e compulsões. Hellinger. Eles são de que país? Hellinger. Do lado paterno da Alemanha e do materno da Suíça. Hellinger. De que lado estão os medos maiores? Participante. Da parte materna. Hellinger. Vou colocar uma fileira de ancestrais, então vamos ver o que descobriremos. É também importante para a demonstração, para que possamos aprender como podemos lidar com isso. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. Atrás dela, coloca uma representante para a mãe, mas que representa ao mesmo tempo a geração da mãe. Então, escolhe outras representantes para avó, bisavó, etc., que representam também, cada uma delas, a sua geração, e as coloca uma atrás da outra. Hellinger para o grupo. Agora vamos ver o que acontecerá. Nós só precisamos olhar. A mãe olha para o chão. A avó empurra a mão por detrás. A avó se afasta um pouco e apoia em sua mãe. A cesta ancestral fica inquieta e fica girando em círculos. A filha dá um passo à frente. Desta forma, surgem espaços entre a filha e a mãe e a avó, e entre a quinta e a sexta ancestral. Hellinger coloca representantes de mortos deitados de costas no chão entre os espaços. A sexta ancestral deita-se ao lado do homem morto que está à sua frente. A mãe deita-se ao lado do homem morto que está à sua frente e olha para ele. A quarta ancestral
caiu no chão. A mãe deita-se ao seu lado. A quinta ancestral ajoelha-se ao lado da quarta ancestral. Hellinger pede para a filha se virar e olhar para tudo isso. A sexta ancestral levanta-se de novo e se vira. Hellinger para o grupo. Quando existe um movimento de fuga, nós o interrompemos. Para a representante, vire-se de novo e olhe para os mortos. A filha quer ir para a mulher morta. Ela deita-se ao seu lado. Ambas se abraçam. Hellinger coloca a avó perante ela. Hellinger para o participante. Você sabe algo da origem da família e o que se mostra aqui? Participante. Nós tínhamos chegado até esse ponto, até a avó. Hellinger. Existe ainda uma grande quantidade de acontecimentos importantes atrás. A avó se ajoelhou também. A sexta ancestral se vira novamente e olha para fora. Hellinger para o participante, apontando para a filha. Isso não leva a nada agora. Ele pede à filha para se levantar e a conduz para a sexta ancestral. A sexta ancestral vira-se e respira fortemente. Ela se deita de costas no chão ao lado do outro homem, mas afasta-se imediatamente dele. Hellinger para o participante, apontando para a sexta ancestral. Ela é uma agressora, está bem claro. A filha se movimenta lentamente em direção à sexta ancestral. Quando ela se aproxima, a sexta ancestral se afasta dela. Hellinger para a participante. A filha precisa ir para a pessoa que se virou. Essa é a solução. A solução está com ela. A solução dá certo, no final, quase sempre com um agressor, não com uma vítima. Vê-se na fisionomia da filha a energia agressiva também. Os agressores têm um maior medo, não as vítimas. Quando alguém fica com esse tipo de medo, sabe-se que é a energia do agressor. A filha agacha diante da sexta ancestral. Entretanto, essa se levanta e recua, premendo os braços de lado. A filha está agora deitada lá, onde esta ancestral estava deitada. Nesse ínterim, todos estão também deitados no chão. Hellinger para o participante. Agora entre na constelação como terapeuta e sinta onde você deve se posicionar. Siga simplesmente a sua sensação. Hellinger para o participante. Agora, vou experimentar algo. Não tenho certeza, mas vou experimentar algo. Hellinger o posiciona ao lado da sexta ancestral. A sexta ancestral se vira e quer se afastar dele. Hellinger para o participante. Agora siga. A sexta ancestral olha ao seu redor, senta-se no chão, mas levanta-se imediatamente. Ela dá um passo à frente e olha breve para o participante. A filha senta-se e olha para ela. Hellinger para a filha. Diga a ela, por favor. Filha, por favor. Por favor. A ancestral cruza os braços em frente ao peito. O participante se afasta um pouco. A ancestral olha para a filha. Vira-se novamente. Olha para longe, olha para o participante. Vira-se novamente e senta-se no chão. A filha deita-se novamente. Nesse ínterim, mas estende o braço em direção à ancestral. A ancestral levanta-se, vira-se em círculos e se aproxima do participante. Hellinger para o participante. Coloque o braço em torno dela. Depois de um tempo,
a ancestral se coloca do outro lado do participante, mas pega na mão dele. Então, se dirige para as vítimas, solta a mão e olha para elas. O participante se coloca atrás dela, a uma certa distância. A cesta ancestral começa a chorar. Hellinger para o grupo, que não consegue ver isso com exatidão. Agora, ela está chorando. A ancestral está inquieta, fica girando em círculos, não sabe para onde deve ir. Ajoelha-se, curva-se até o chão e se deita ao lado dos mortos. Hellinger pede à filha que se levante e a afasta. Pede ao participante para ficar atrás dela, como proteção e amparo. Hellinger para a filha. Como está agora? Filha, melhor. Sinto um calor bom atrás. Hellinger, exato, para o grupo. Então, onde estava a chave? No seu amor pela agressora. Os agressores ficam suaves só depois que são amados. Hellinger para o participante. Você faz um bom trabalho. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Para o participante, após terem se sentado. Você já estava totalmente no caminho. Participante. Posso dizer algo ainda? A cesta ancestral se comportou exatamente como a cliente. Essa é a chave. E isso é o próximo passo para mim. Inacreditável como tudo se encaixa. Hellinger. Ótimo. Não precisamos saber de nada exato aqui. Vemos o movimento e o passo que cura no final. Vimos isso também em muitas constelações com agressores nazistas. Algumas vezes eles estão lá, como Deus, como uma força inacreditável. Contudo, se alguém os ama como seres humanos, eles se transformam em seres humanos. Isso não é belo? Participante. Mas também muito difícil. Hellinger. Quando se sabe disso, então é possível. Isso é ajudar para além do bom e do mal. Realmente, para além disso. Medos. Participante do público. Você disse que os maiores medos estão com os agressores. Você poderia dizer algo mais sobre isso? Hellinger. Quando alguém tem tanto medo assim, o seu maior medo é de que possa matar alguém. O medo de que algo possa acontecer encobre o outro medo. Quando se sabe disso, pode-se lidar de outra maneira. Atrás desse medo está, muitas vezes, uma grande agressividade. Nós olhamos para eles. Participante. Trata-se de uma cliente curda da Turquia. Ela tem 4 filhos. O pai dos filhos, seu marido, esteve na prisão na Alemanha durante 10 anos por tráfico de drogas. A família mora na Suíça Oriental. O marido não pôde voltar mais para a Suíça. A mulher, minha cliente, não tem energia alguma. Nos últimos anos, tem estado cada vez mais sem energia e tem tido fortes dores. Seus filhos também, principalmente seus filhos maiores, não têm energia alguma. Hellinger, sim, claro. Você tem compaixão de quem? Nós sabemos disso, ouvimos isso imediatamente. De quem você tem compaixão? Participante. Da cliente. Hellinger. E dos filhos. Participante. De todos que conheço. Hellinger. De quem tenho compaixão? Quando ela quer responder imediatamente, não tão depressa assim.
Participante. Dos filhos? Hellinger. Não. Como os que morreram por causa de drogas. Tráfico de drogas é assassinato. A participante concorda com a cabeça. Hellinger. Você percebe a diferença na força? Participante. Sim. Hellinger. E onde está a salvação para os filhos? Participante. Com as vítimas? Hellinger. Como precisamente? Qual seria o passo? Participante. Que eles deem um lugar e então se virem. Hellinger. Aqui está indo tudo muito rápido. Não é possível que seja tão mecanicamente. Eles precisam primeiro olhar para os mortos. Então, dizem ao pai deles, nós olhamos para eles. Ela concorda. Hellinger. Nem ele e nem a família toda olha para eles. Então, lá está a solução. Mas não quero apresentar isso em seus detalhes. Você sabe agora o que tem que fazer? Participante. Sim. Ok. Vamos pegar esses exemplos que são muito importantes e até falam um pouco sobre a situação que a gente está vivendo no nosso país nesse momento. Então, o primeiro exemplo, olha que interessante, o passo que cura. Os nomes que Bert Hellinger dá são sempre muito sugestivos. Então, veja bem, é uma cliente que ela sofre com medo, alucinação, compulsão, ou seja, alguma coisa que iria diretamente para um psicólogo, um psiquiatra, ou às vezes até um processo de internação, né? E essa cliente, não só ela sofre disso, mas a gente vê que tem uma condição sistêmica, porque os irmãos, o pai, os avós, e o Bert Hellinger nos leva, nesse exemplo, a olhar para vítimas e agressores e mostra como a gente faz essa investigação. Ele já mostrou outra vez nesse mesmo livro, colocando a fileira de ancestrais, né? No caso, as ancestrais femininas desta mulher. E o problema estava na sexta ancestral. E isso é um exemplo, esse aí é um exemplo de como, inicialmente, Bert Hellinger falava de 4 gerações, depois a gente tem 6, a gente tem 8, e esse é um desses exemplos que, se vocês quiserem marcar, né? Outra coisa, ele fala sobre algo que talvez seja muito inusitado. Quem tem o maior medo? Os agressores. E esse medo descabido que essa pessoa tinha, ele mostra que por trás dela havia um medo de poder matar alguém, né? Ou seja, por trás desse medo havia uma raiva, e a solução, ele mostra de muitos outros casos onde essa dinâmica ela acontece, está com o agressor. De um modo geral, a solução está com o agressor e não com a vítima, né? Então, por isso, a chave do trabalho, né, a chave do trabalho do constelador, no caso, e o que o Bert Hellinger nos mostrou, é que o amor dele estava com o agressor. E aí tem uma coisa fantástica, impressionante, que precisa ser marcada no livro de vocês, é o seguinte: o chave de tudo que estava acontecendo era o amor da cliente pela agressora, mas ele fala assim: os agressores ficam suaves só depois que são amados. Então, se o constelador não tem essa capacidade, se ele não desenvolve essa capacidade desse amor do espírito, ele não tem como fazer esse trabalho. Então, a necessidade de amar os agressores. Aí a pessoa fala, puxa, mas isso é muito difícil, não é isso que a gente ouve falar? Ou então chegam para a gente e falam assim, não, isso é coisa de poliana. E vem aquele bando de ataque nas redes sociais, se você coloca qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque o que acontece? O que o Bert Hellinger nos ensina é um amor do espírito, mas não é um amor espiritual, é um amor humano, é um amor a esse agressor como um ser humano. E aí ele fala assim, que é o que é mais interessante, a pessoa diz, é muito difícil, mas ele diz assim, se você sabe disso, aí é mais fácil. Ou seja, se você sabe que amando aquele agressor como um ser humano, ele vai se tornar suave, então fica mais fácil de você poder
praticar esse amor. Agora, minha pergunta para vocês, qual é o passo que cura? O nome do exemplo é o passo que cura. Qual é o passo que cura? É o amor. O amor pelo agressor. O amor pelo agressor, né? Porque se ele faz isso, a cliente pode fazer, porque ela está identificada com esse agressor, ela pode se desidentificar desse agressor, não é isso? Bom, e depois ele fala sobre os medos, né? Que nós já explicamos um pouco, que é essa agressividade. E o caso do tráfico de drogas. Nós estamos vivendo isso hoje, né? Uma chacina enorme no nosso país, dentro do Jacarezinho. Nós temos aí uma situação praticamente incontrolável. E aqui nós temos uma dinâmica, ou seja, o que acontece com o tráfico de drogas? O tráfico de drogas é assassinato. Por quê? E também a guerra contra as drogas. Olha só, porque não é uma guerra às drogas. Tem alguém que usa a droga. Então, se tem alguém que usa droga, isso é uma guerra às pessoas. E o tráfico de drogas, nós já sabemos em toda parte que ele gera um altíssimo nível de assassinato, né? Então, a gente, quando vai olhar na Netflix, eu mesmo nem consegui ver esses dias um seriado desses, de tão sangrento que é. Então, o que acontece? Com tudo que a gente exclui, ganha força. Então, as drogas foram excluídas, foram banidas a partir do século XX. O que aconteceu? Na hora que elas foram proibidas, surgiu um grande tráfico de drogas, que, por sua vez, levou a um tráfico de armas, que, por sua vez, leva a tráfico de pessoas, e assim por diante. Então, nós temos uma bola de neve, ou seja, só olhando para essa situação de uma maneira diferente, né? Quem sabe sistêmica, nós não podemos encontrar com muita coragem, com muito amor verdadeiro, como Bert Hellinger nos ensina, esse amor amplo, uma solução para essa situação. Alguma pergunta? Algum comentário? Então, vamos seguindo, vamos para a saída. Saída. Hellinger para um participante. Do que se trata? Participante. Trata-se do filho de uma cliente. Ele tem 28 anos e é esquizofrênico. Depois de tudo que vi até agora, me vem o avô paterno, que esteve na legião estrangeira. Hellinger. Então, está bem claro. Hellinger, após refletir por uns instantes. Eu iria sugerir algo ao jovem. O que você pensa que iria sugerir ao jovem? Vá à legião estrangeira. Ambos olham longamente um para o outro. Hellinger, como ele vai ficar então? Melhor ou pior? Participante. Provavelmente melhor. Hellinger, é claro que vai ficar melhor. Não tenho nada contra a legião estrangeira. Eles fizeram um trabalho sujo para os outros. Deve-se agradecer a eles, de certa forma. Se ele disser, eu também vou para lá. A participante sorri. Hellinger para o grupo. Só esse pensamento coloca tudo de ponta cabeça. Para a participante. Posso deixar assim? Participante. Ri. Sinto que está um pouco insatisfatório. Hellinger. Você está, na verdade, numa relação terapêutica. Participante ri. Durante a manhã toda, fiquei imaginando que sim. Risadas estrondosas no grupo. Hellinger. Parece que a maioria aqui está aprendendo muito depressa. A pergunta agora é: o que você faz para sair desta relação? Isto agora é a supervisão. Então, o que você faz quando a cliente vem novamente? Reflita. O que tem força? Para o grupo. Vocês precisam aqui pensar em algo. Logo, que existe uma transferência e uma contra-transferência. Uma relação mãe e filho. Quem assume o controle? Sempre o cliente. O terapeuta dança conforme a música do cliente. Para a participante.
Algumas vezes, lindas danças interessantes. E como é que você fica novamente com o controle da situação? Quando você o tiver novamente em suas mãos, a relação terapêutica cessa. Eu posso fazer-lhe uma sugestão, mas vou esperar até que você mesma procure qual seria aqui a possibilidade. Participante, depois de refletir muito. Sinto que tenho um blackout. Henrique, ok, eu vou lhe dizer. Você diz à cliente que gostaria de ver o filho sozinho. Não diga nada mais, somente essa frase. Os dois olham longamente um para o outro. Henrique, agora ela precisa dançar e você deu o compasso. Não importa o que resultar daí, você assumiu o controle. E a relação terapêutica cessa. Os dois sorriem um para o outro. A confissão. Participante. Preparei um caso com um estudante de 24 anos, mas ontem recebi um telefonema de uma mulher que fez anteriormente uma constelação comigo. Ela relatou sobre a sua irmã, que teve uma criança pequena e que já precisou ir 2 vezes para o hospital. Isso não me deixa em paz. Hellinger ri. Ah, sim. O grupo todo ri junto. Hellinger para participante. Com quem vou trabalhar agora? Participante. Talvez comigo? Hellinger. Com um estudante. Você sabe que já fui padre e escutei também confissões. Participante. Oh, Deus. Hellinger. Isso fazia parte da profissão. Mais tarde, descobri algo importantíssimo sobre a confissão. Para o padre, isso não é difícil. Ele trabalha, por assim dizer, em nome de Deus, e nada fica com ele depois. Mas um terapeuta, a quem se confessa... Hellinger ri. Bem, sim. Hellinger, você deu ouvidos a ela. O que você deve fazer aí? Então, o que você vai dizer a essa mulher? Ela deve visitar a irmã e apoiá-la. Está bem? Participante. Sim. Obrigada. Hellinger, pois aqueles que confessam querem que os outros façam algo, mas eles mesmos não fazem nada. Logo, que alguém os leva a fazer algo, eles próprios, a coisa fica em ordem para os envolvidos. Resolvemos esse caso? Participante. Sim, obrigada. Ela ri. A careta. Hellinger para a mesma participante. Agora o outro participante. Esse estudante, de 24 anos, sempre vê uma careta. A constelação familiar foi há 1 ano e meio atrás. Ele vê uma careta quando quer dormir. Hellinger. Ok, isso já basta para mim. Esse é um fato. Vamos trabalhar com isso. Hellinger escolhe um representante para o estudante e o posiciona. Hellinger para a participante. A careta é masculina ou feminina? Participante. Segundo a minha sensação, feminina. Hellinger escolhe uma representante para a careta e a posiciona também. Hellinger para a representante da careta. Agora, entre no papel com empatia e respeito. Para a participante. É claro que sei quem é a careta, devo dizer? Ela ri. Hellinger. Vou cochichar ao homem que está ao meu lado. Ele dirá a você mais tarde. Hellinger cochicha para o homem. A careta olha para o chão. Hellinger pede para uma mulher se deitar de costas no chão na frente dela. Hellinger para a participante. Você sabe o que cochichei para ele? Quem era a careta? Uma pessoa morta, que não foi reconhecida. Já se vê isso. Hellinger para representante do cliente. Vou tirar você do alvo. O acontecimento está se desenvolvendo lá.
Hellinger coloca-o de lado. A careta olha ininterruptamente para a pessoa morta e se afasta um pouco. Hellinger para a participante. Na verdade, a careta é uma assassina que quer finalmente que a verdade venha à luz. Hellinger para a representante da careta. Diga à morta, fui eu. Careta, baixinho, fui eu. Ela respira com dificuldade. Hellinger, diga alto. Careta, fui eu. Hellinger, e eu assumo isso. A careta se abaixa, segura o rosto com as mãos e quer se aproximar da morta. Mas esta se afasta dela. Hellinger para a participante. No movimento de afastamento da morta, vê-se que foi um assassinato. Depois de um tempo, a careta se deita, mas de uma forma que está virada para a morta. Quando ela olha para a morta, ela se afasta mais ainda. Hellinger coloca, então, o cliente em frente à morta e à careta. Hellinger para o cliente. Diga à careta, eu vejo você. Cliente, eu vejo você. Hellinger, e eu olho para ela. Cliente, eu olho para ela. Hellinger, comigo ela não fica esquecida. Cliente, comigo ela não fica esquecida. A morta vira a cabeça para ele. Hellinger para o cliente. Olhe para ela. A morta se aproxima dele. Ele se ajoelha e pega a mão dela. Ambos olham longamente um para o outro. Hellinger para o cliente. Agora levante-se, vá até a careta e acaricie a cabeça dela. A cliente se ajoelha junto à careta, acaricia com cuidado a sua cabeça e olha para a morta. Esta também virou a cabeça para ele e para a careta. Hellinger para a participante. Não quero levar isso ao fim. Está bem claro qual será o movimento que cura. Está claro para você também? Participante. Sim. Hellinger. As duas vão se unir depois de algum tempo. A morta vai se aproximar da careta e a careta irá para ela. O passo definitivo foi: a careta ficou suave quando foi reconhecida e amada pelo cliente. Hellinger coloca agora o cliente de uma forma que ele possa olhar para as duas. A careta estende a mão para o cliente. Hellinger para o cliente. Siga o seu movimento, ele é bom. Siga exatamente o seu movimento. O cliente se ajoelha entre as duas. Ele pega primeiro a mão da morta e então a mão da careta. Ele olha alternadamente para a morta e para a careta. Hellinger para a participante. Agora a vítima fecha os olhos. Vê-se que ela quer fechar os olhos. Agora chega a paz para ela. Depois de um tempo, para o grupo, a careta ainda está de olhos abertos, mas está bem assim. Depois de um tempo, para o cliente, agora levante-se e vá para a frente. O cliente se levanta e vai para a frente. Hellinger para o cliente. Como você está agora? Cliente, melhor. Bem, Hellinger, é claro que você ficou grande e cresceu aqui. Você se envolveu com algo grande. Para a participante, ele fez isso. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Para a participante, o que tem a fazer, você já sabe. Não preciso dizer-lhe nada. Para o grupo, aqui fica de novo claro. O agressor precisa de carinho. O destino de um agressor é o destino mais pesado. Ele precisa de maior empatia. Ok, vamos recolher o nosso aprendizado desses exemplos, né? Aqui nós temos, então, a saída, que é a sugestão
qual é que é a solução para o filho da cliente que é esquizofrênico, tem 28 anos, nós já sabemos que a esquizofrenia também é uma dinâmica entre vítima e agressores. Como vocês podem perceber, o pensamento do Bert, ele sempre nos leva para um lugar completamente diferente da nossa racionalidade tradicional, né? E a ideia, então, é levar o menino para a legião estrangeira. O que é isso? É levá-lo para os agressores, como ele fala assim, eles fizeram o trabalho sujo para muitas pessoas, né? Assim, para várias pessoas, em nome de várias pessoas, no lugar de várias pessoas. E, então, ela mostra quanto que para essa terapeuta, essa ajudante, é difícil pensar numa possibilidade como essa, porque ela está numa relação terapêutica, mãe e filho, né? Uma relação de querer ajudar, e especialmente no caso que ela está atendendo, a cliente é a mãe desse filho, e ele fala o seguinte, olha, se você entra numa relação terapêutica, você perdeu o controle. Quem tem o controle é o cliente. O cliente vai dizer, olha, eu quero assim, eu faço assado, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e você fica como se fosse para atender as necessidades dessa pessoa. Então, o que o Bert Hellinger fala? Você tem que assumir de novo esse controle. Aí, como é que ela sai da relação terapêutica? Ah, você tem um filho esquizofrênico? Então, eu quero falar direto com o filho. Ou seja, ele tira o controle desta cliente e fala assim, ó, você não tem mais o microfone, agora quem tem o microfone é seu filho. E, na verdade, ele pegou o microfone para ele, né, o terapeuta. Então, essa é a ideia do microfone, é essa que o Bert Hellinger, né, sempre para quem participou nas constelações familiares, ele tem sempre o microfone na mão e segura aquele microfone. Ele não passa o microfone para o cliente ficar falando o tempo que ele quiser. Então, essa é a ideia que está aqui por trás. O mais importante desse exemplo é como sair dessa relação terapêutica e a importância desse controle, dessa força, né, de condução que o constelador precisa ter e que a psicoterapia, na compreensão de Bert Hellinger, faz com que o terapeuta perca esse controle. E aí ele fala sobre algo muito importante, né? Quem já viu a professora Angélica Oliveira falando, né? Fala que o Bert Hellinger descobriu a boa e a má consciência dentro do confessionário, então ele vem falar sobre a confissão, sobre o que acontece com a confissão. Nós já vimos aqui o que acontece quando eu tenho uma curiosidade ou alguém me conta um segredo. O que acontece quando alguém me conta um segredo? Aí a gente já viu aqui que essa pessoa está transferindo algo para mim e agora aquilo que era um segredo já ficou um segredo entre duas pessoas e eu também tenho uma, entre aspas, uma corresponsabilidade. E o que ele está mostrando aqui com relação à confissão é que muitas vezes quando uma pessoa confessa alguma coisa para mim, o que ela quer? Ela quer que eu haja por ela, o terapeuta ou a pessoa que ela contou aquele segredo. Então, qual é a solução? Vai lá e resolva você. Entenderam? Imagine, vou falar agora recentemente de um caso. A mãe conta para um dos filhos que fez um aborto. O que ela quer? Ou seja, a filha conte para os outros irmãos? Entendem? É muito importante isso, especialmente eu estou trazendo esse caso porque é muito importante para nós mães, mulheres, tomarmos conta com aquilo que nós estamos falando para os nossos filhos, especialmente as nossas filhas, tá? Então, aí a confissão é essa ideia de que a saída da confissão, em primeiro lugar, existe essa disciplina, que toda a disciplina do Bert Hellinger nos leva a um crescimento espiritual, então é a disciplina de não ter curiosidade e também de não ouvir. Mas ouvindo qual é a solução, devolver para a pessoa que nos confessa o poder de ação. Né? E o pior de tudo, eu não sei se vocês já observaram quando vocês estão atendendo uma pessoa. A pessoa chega para você, conta, você até vê qual é a solução. E a pessoa fica até brava com você. Fica brava com você. Então, na verdade, em vez de você propor uma solução, é você levar a pessoa que ela encontre essa solução e faça por conta própria. Tá? E muito importante, então, esse aprendizado. E o outro aprendizado também, fundamental, da careta. Por quê? Imagine você se você chegasse numa psicoterapia tradicional e alguém disse assim, eu estou vendo uma careta há 4 anos. Nós, consteladores, quando alguém chega e diz, estou vendo uma careta há 4 anos, aí você vai dizer assim, não, tem um sinal aqui.
Essa informação não está aparecendo no campo à toa durante 4 anos por uma pessoa. Um sonho não se repete, uma careta não aparece, nós vamos atrás do que é esse significado. E aqui, vejam bem, isso não é só o caso da careta, porque isso pode acontecer, por exemplo, numa troca de nomes dentro da família, isso pode acontecer em outras informações que se repetem. Todas as vezes que existe uma informação que quer ser ordenada dentro do sistema, ela mesma vai se fazer aparecer. Então, só que se eu não consigo entender, se eu não consigo observar essa informação, como dar um valor dela, que ela tem um valor, a gente não vai conseguir ajudar o nosso cliente. Estão entendendo? Então, ao invés de eu falar, essa pessoa está louca porque ela está vendo uma careta há 4 anos, eu vou dizer, quem será essa careta? E quando a gente está fazendo o trabalho individual, né, assim, principalmente assim, com os olhos fechados, com as imagens interiores, é impressionante. Porque quando eu faço um trabalho de constelação com âncoras ou com bonecos, a coisa está de olhos abertos, está presentificada e, digamos assim, tem uma realidade. Agora, na hora que a gente fecha o olho e que a gente entra no mundo inconsciente, que são essas imagens que estão gravadas no nosso interior, aparece todo tipo de coisa. Não é só careta. Aparece bicho, aparece cena. E qual é a solução? Comece sempre, eu vejo você. Ou seja, eu estou vendo você. Você tem uma importância. Você não é simplesmente uma alucinação da minha cabeça ou uma imagem fantástica que está dentro do meu interior. Tá? E aí ele mostra, fácil, já de cara ele sabia que era uma morta que não foi reconhecida. E essa morta, ela queria que ela aparecia para que algo fosse colocado em ordem. E, mais uma vez, é a dinâmica vítima-agressor. No caso, a careta era o agressor. E ele mostra mais uma vez, o agressor precisa de carinho, o destino é mais pesado, exige maior empatia. Agora, vai falar isso. Vai falar isso. O que a pessoa fala? O agressor precisa de mais carinho. Vai falar, não, mas você é muito boazinha, o fascismo não pode com isso. Como que a gente vai realmente poder se colocar com esse amor que cura? Sem essa inocência de não responsabilizar os agressores os seus erros. Entendem? Essa é a questão. E outra coisa importante que vocês já sabem, mas eu vou reforçar aqui, quando a vítima fecha os olhos, quando um morto dentro de uma constelação fecha os olhos, isso significa que algo se colocou em paz. Ah, mas aí o agressor não colocou, não fechou o olho, ficou lá, então eu vou ficar com aquela constelação lá até o agressor fechar o olho. A gente precisa disso? Não. A gente já sabe que quando um primeiro movimento se coloca em ordem na direção certa, que as outras coisas seguem naturalmente o mesmo rumo. Então, ele fala, ficou de olho aberto, não tem problema, tá bem assim. O mais essencial já tinha acontecido. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Ô, Isabela. Sim, Jandira. É o seguinte, eu tenho um filho, né? Claro, ele é adulto. Ele, toda noite, ele se acorda, no meio da noite. Se a filha tosse e ele começa a sentir falta de ar, ele começa a dar um pânico nele. Ele tem que constelar ou... Essa é uma boa pergunta. Uma pessoa chega, não é ele, é a mãe dele, ele já é adulto. Chega e fala assim, sim, ele tem que constelar? Na verdade, não é nem a pergunta saber o que está por trás da falta de ar dele, ou do pânico que ele tem. Mas a questão aqui de aprendizado é, a mãe chega, meu filho sofre disso, ele tem que constelar? Antes de eu responder, eu gostaria de ouvir a resposta de vocês. Porque ele sempre vem falar para mim, mãe, toda noite. Mãe, ela tosse e dá um pânico nele. Eu digo assim, tudo bem, ela está bem. Mas ele repete.
Ok? Essa minha pergunta foi mais importante do que saber o que está acontecendo com o filho dela. Chega uma mãe com um filho adulto com essa situação. A pergunta é, ele tem que constelar? Então, responde, por favor, Domingos. A gente não está ouvindo você. Eu? Desculpe. A ordem da ajuda, né? Dá o que é pedido. Não foi pedido pelo filho, que é adulto, né? Aí também é aquela outra coisa, tratar o adulto como adulto. E aí também perde a força o adulto que, né, a mãe que interfere e se preocupa com o filho também, tem tudo isso. É engraçado, né? Porque todas as vezes que uma mãe se preocupa com um filho adulto, Bert Hellinger diz o quê? Tira a força. Tirar a força. Não, é pior ainda o que ele diz. Ele adoece, né? Não, é pior o que ele diz. O que ele diz é mais forte ainda. Alguém Ele sabe? quer que morra, né? A mãe quer que o filho morra. Mas o que será que está por trás do significado de querer que ele morra? Porque, na verdade, quando me preocupo com o meu filho, eu não estou confiando na força que tem dentro dele. Então, eu posso dizer para qualquer pessoa, você tem ou não tem que constelar? Não. Você pode ou não pode constelar? Pode ou não pode. Porque quando eu olho com essa humildade para o que acontece dentro de uma família, com essa grandeza, eu vou dizer assim, tem que constelar. Esse é o jeito certo para poder resolver esse problema. Nós não sabemos, Jandira. A única coisa é, meu filho, eu estou fazendo um curso muito bom, tem essa possibilidade, se você quiser estar aqui, se você não quiser também, tudo bem. Aí que está o pulo do gato. Né? Porque quando a gente fala assim, não, mas aí está uma coisa errada, tem que constelar, tem que resolver, tem uma coisa transgeracional. É como se eu fosse falar assim, não, eu vou resolver o problema, eu vou resolver o problema. É claro que a gente como mãe, a gente como seres humanos que querem ajudar os próximos, temos essa ânsia. Mas essa decisão tem que vir dele. E nunca, nunca, nunca a gente vai dizer para uma pessoa, você tem que constelar. E tem horas que a gente tem que se afastar desse lugar, Jandira. E de mãe, com certeza, é um deles. Ou seja, vou dizer que o meu filho tem que constelar ou não tem que constelar. Para isso, eu não eu sou muito pequena, digamos assim, eu sou só mãe, eu sou só sua mãe. Nesse caso, eu sou só sua mãe. Se você quiser me ajuda, meu filho, eu estou aqui para você. Agora, com certeza, se ele se acorda durante tanto tempo, se é um medo desproporcional, é algo que precisa ser, ou que pode ser, que a gente não pode dizer que precisa, investigar. Mas isso vai ter que partir dele. Sim. Dele. Não, só. Né? Dele. É porque é interessante, Isabela, que ele me rodeia, eu simplesmente eu digo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E fico em paz, porque eu sei que é algo que ele que tem que tomar essa decisão, eu só sei. Mas você mostra para ele, ó, tem esse canal do YouTube, tem esse livro, tem esse canal do YouTube, tem esse livro que a gente está lendo lá, entendeu? Nada impede da gente fazer isso também, entende? É porque, na verdade, ele já fez até várias constelações com o Peter, né, na época que ele foi procurar. Eu não disse, você vai ter que constelar, porque é algo que ele não é criança mais, né? Só que agora, você falando ali, então, talvez ainda estou ligada nisso também, né? Como mãe, eu estou ligada, porque se eu pedir, é algo que eu também tenho que olhar com carinho. E por que você não olha? Você entende? Porque quando uma pessoa chega falando assim, ele acorda, isso acontece com ele, aí fala assim, agora quando eu, que estou vendo tudo isso, eu olho para essa situação, aí tem uma possibilidade real de mudança. Sabe, Isabel, no domingo,
não sei se aqui cabe a isso, eu fiz o trabalho, nós tivemos aula com a Sofia. E numa situação de um trabalho, eu entrei junto no trabalho quando, numa cena que tinha uma pessoa morta, né? Quando ela coloca a pessoa que vivia em pânico em cima dessa morta, tá? Eu entrei no campo dessa pessoa, tá? E o meu corpo foi se encolhendo, porque quando eu estava na Alemanha, eu tive uma sensação de que eu estava me matando, que eu estava dormindo, né? Que eu colocava barras de cimento no meu corpo, e eu me acordava e me acordei e disse, não, mas como que eu estou me matando se eu estou viva? E uns 6 meses depois, eu dormindo, novamente tive essa mesma sensação, que eu estava morrendo, mas eu acordava que eu estava viva. E nesse trabalho agora, de domingo, no último trabalho, veio essa sensação de que quando a pessoa, que a Sofia disse, solta o corpo em cima dessa pessoa morta, coloca a perna direita na altura do bolso dessa pessoa e solta o corpo. Eu fui entrando nessa energia, muito interessante. Eu fui ficando pequena, parece sumindo, mas bem. De repente, eu sinto na minha mão esquerda uma mão que me puxava e devagarinho eu ia voltando, e cheguei até no momento que estou agora. E isso me deu assim um bem-estar, como se algo meu que estava morto dentro de mim estava voltando à vida. Porque quando a minha mãe faleceu, uns 30 anos atrás, dentro de mim vinha uma frase: a minha mãe morreu, mas eu também estou morta numa parte dentro de mim. Exatamente. Então, agora, inclusive, você está emocionada porque você está olhando para a sua questão. É isso que você pode fazer de melhor pelo seu filho, né? Porque os filhos têm a tendência a querer salvar os seus pais. Então, o seu filho também tinha medo que você morresse. Tinha uma parte sua que estava morta. Então, isso pode ser uma possibilidade. A única coisa que eu tenho para poder te dizer, eu fico muito feliz que você esteja olhando para isso, que você possa ter visto isso. Isso é o mais essencial que você pode fazer pelo seu filho, né? Mostrar para ele os cursos, os livros, os ensinamentos, as possibilidades, ajudar se precisar, a pessoa não tiver dinheiro e você quiser ajudar de alguma maneira, ok. Mas só o seu trabalho é que realmente vai trazer um fruto transformador, já que a gente está falando não de uma ajuda pontual para esse sintoma, para esse filho, mas nós estamos falando de um sistema. Então, a grande ajuda aí é, eu tenho que constelar? Bom, se você está nesse caminho, com certeza, o quanto você conseguir olhar e fazer o seu trabalho, você vai estar contribuindo para ele. Tá bom. E prestar atenção a essas informações que se repetem, a esses fatos que vão aparecendo que podem ter uma característica estranha, sem sentido, não tem problema. Quando as informações querem ser reveladas dentro de um sistema, elas vão se revelando até o ponto que é necessário. Então, por exemplo, assim, muitas vezes não é necessário você saber exatamente o que aconteceu. Então eu vou investigar qual é o nome do antepassado, aonde que ele está enterrado. Não. Sim. Eu entendi assim, que era algo que não preciso saber, mas que era algo que eu estava, dentro de mim, estava para ser liberado. Naquele momento, pronto. É isso que eu... E que beleza, porque isso pode acontecer à distância, coisa que o coronavírus nos mostrou,
como a gente pode realizar esse trabalho de diferentes maneiras online também, né? Também. Grande aprendizado do coronavírus também. Então, eu Ela na gostaria... Alemanha, e eu aqui em casa, fazendo o meu trabalho, me permitindo entrar e sentir, respirando e em paz. E liberei. Olha, foi um presente. É a questão do que nós estamos vivendo das novas constelações familiares, o que a Sofia, dentro do âmbito da escola dela, chama de original, Hering, família, Anstela. É essa constelação que não tem mais tempo, espaço, não tem distância, onde todos os participantes que realmente souberem como fazer esse trabalho, né? Porque cabe também a nós, professores ou consteladores, irmos também tendo um papel de explicar como é isso. Né? Porque você foi lá, você respirou, você se concentrou, você não estava lá só participando ou anotando, assim, sem estar concentrada. Ou seja, o seu estado de presença. E a qualquer momento a gente pode entrar dentro desse estado de presença e ter acesso a essas informações. Então, foi uma ótima, como se diz, um ótimo exemplo que você trouxe para nós, que fala da ordem da ajuda entre pais e filhos, da importância de nós, enquanto pais ou mães, né, de fazermos o nosso trabalho em primeiro lugar, como consteladores, nunca predicar, isso precisa ser feito, isso tal, a gente tem que... Quem somos nós? Você tem essa possibilidade, se você quiser, é bem-vindo, senão eu também respeito o seu destino dessa maneira. Sim. E prestar atenção a essas informações. O Geraldo está olhando ali. Tem mais alguém, Geraldo, no bate-papo? O horário. Sim, o horário. Sim, nós temos Infelizmente. pergunta. Posso dar uma sugestão, Domingos e Edvai? Coloquem as perguntas no chat e aí na próxima aula a gente começa com as perguntas. Pode ser, professora? Pode sim. Eu agradeço a vocês. A gente prossegue aí na semana que vem. Nós interrompemos aqui. Interromper a gravação e aí as perguntas ficam. Na próxima aula nós estamos início com ela. Então. Tá. Mas aí não colocaram as perguntas. Aí eu vou colocar. Vou deixar gravado aqui, aí na próxima eu já entro com ela. Então, nós podemos encerrar, né, professora? Sim. Muito obrigada a todos vocês, especialmente pela compreensão de que eu preciso sair um pouquinho mais cedo hoje. E a gente segue na semana que vem, no mesmo horário. Muito obrigada, boa noite, tudo de bom aí para vocês e um feliz Dia das Mães atrasado aí para todas nós aí, mulheres, que somos mães também. Tudo de bom. Obrigada a todos vocês que manterem esse campo firme e até a próxima aula.